curso de língua portuguesa do ensino fundamental. Nós estaremos juntos nesta jornada. Bons estudos. Você vai assistir a teleaula de número 1. Parou por quê? Como porque parei? Olha o sinal vermelho. O senhor concorda, então, que parar no sinal vermelho faz parte das regras e do Código de Trânsito? Ué, tem alguém que não concorda com isso? Abriu. Nós vivemos cercados, envolvidos por mensagens. E toda hora reagimos e respondemos a elas. Muitas dessas mensagens não são verbais. Mensagens que não precisam de palavras. Cores, sons, gestos, desenhos. Todas essas coisas dão uma ideia bem precisa do que elas significam. Até objetos podem ser usados. Sei. Tá. Não me diga. Não. Eu não acredito. Eu não acredito. Que isso? Gente, mas eu tive lá ontem mesmo. Cada coisa que acontece. Não. Então, moça. Você falou com ela depois disso? Quem caiu? Nossa! Machucou muito? Machucou muito? Tá. Eu passo sim. Não, eu não esqueço. Outro. Tchau. O que era essa mímica toda que você estava fazendo, Cidinha? Eu tava pedindo um tempo, pelo amor de Deus, pra te falar uma coisinha. Mas como você não deu a mínima atenção, eu desisti. Por que você não falou logo, criatura? Porque eu estava usando mensagens não verbais pra não confundir a sua comunicação verbal. Deus me livre. De onde você saiu com essa, hein? Ó. Você já estava levantando, né? Mas agora não vem comercial, não. É só um exemplo. Pois é, a gente se acostuma a reagir quando vemos ou ouvimos sinais que a gente conhece. É como eles estivessem dizendo alguma coisa pra gente, mas sem usar palavras. Nós chamamos isso de mensagem não verbal. A gente pode combinar sons, imagens e um monte de outros elementos diferentes para criar uma mensagem não verbal. Quer ver? Este homem está orientando o piloto do avião, fazendo gestos e movendo uma bandeira. Combinando esses dois elementos, ele sinaliza para o piloto para onde é que ele tem que levar o avião. O senhor pode me dizer o que significa esse sinal aqui? Proibido de fumar. Quando nós vemos essa placa, é única e exclusivamente para estacionamento de deficientes. Para mim, aquela placa significa que naquele sentido eu vou encontrar uma lanchonete. Cuidado com o cachorro. Passa mais balas! Você quer de hortelã ou de laranja? Hortelã! Toma, Vicente. Que hortelã, que nada. Eu tô falando bala de metralhadora, de espingarda, bala de... você tá querendo dizer munição, né? Deixa de ser chato. Dá mais munição aí. Munição, peraí. Munição. Ih, Vicente! Acabou a munição, rapaz. Acabou? Só nos resta rendição, Gil. Mostra a bandeira pro inimigo. Bandeira? Deixa eu ver. Pode ser essa aqui. Essa mesmo. Ih, acho que não deu certo. Ai. O que eu faço agora? Não, mas não é essa. Mostra outra bandeira. Outra? A outra. Peraí, cadê? A outra. Peraí. Que bandeira você mostrou? Essa aqui, ó. Você ficou louco. Tem que mostrar a bandeira da paz, viu? Bandeira da paz. Peraí. Essa aqui, ó. Ai, meu Deus do céu! Socorro! Socorro! É isso! Meu filho, a bandeira da paz é a branca! A branca! Cadê? Ô, Vicente! Que cor é esta, hein? Branco aí, ó. É branca. É isso, ó. Bandeira da paz, ó. Ó, parou. Quer dizer que essa que é a branca?
Eu sou um artista plástico e a minha forma de comunicação é visual. Eu lido com formas, cores, planos, volumes, né? E esse é um modo de comunicação que ele é diferente do que a maioria das pessoas está acostumada normalmente. Normalmente as pessoas falam para se comunicar. Eu, de certo modo, falo aqui, mas falo para os olhos, assim como um músico fala com a música e um bailarino fala com seus gestos. A gente continua dizendo coisas, mas coisas que são especificamente visuais. Então é fácil você perceber que esse amarelo, por exemplo, ele é diferente do que esse azul como energia. Ou esse rosto, ele tem um desenho de uma outra natureza do que essas pernas. Agora, isso é um modo de comunicação também, embora ele não seja feito em palavras. Parou por quê? Você não estava pedindo carona? Vocês notaram uma coisa interessante? As mensagens não verbais são sempre explicadas por palavras, são sempre explicadas pela língua. Através da língua, vendo revistas, jornais e outros instrumentos aí de comunicação. Olha, eu uso a língua para me comunicar, para vender a minha mercadoria, para fazer o contato com meus futuros clientes. Eu uso a linguagem para ensinar e aprender. E também para transmitir meus conhecimentos aos meus alunos, meus filhos e familiares. Para torcer pro Corinthians e xingar mais do juiz. E para torcer pelo meu timão! Timão! Erro! A linguagem é importante na vida das pessoas de um modo geral e também é importante no âmbito jurídico. Expressar bem um pedido perante um juiz, por exemplo, facilita muito e é bem provável que você será atendido rapidamente, prontamente. Quando você não expressa com clareza, quando você não expressa de modo adequado, dificulta entender o que a pessoa está pedindo e, em virtude disso, é bem provável que o juiz vai sentenciar não corresponda àquilo que a pessoa queria. A linguagem, assim, é muito importante, principalmente quando estamos preocupados em fazer uma conciliação, por exemplo, entre todas as pessoas que estão no fórum em torno de um problema. A linguagem adequada faz com que essa conciliação seja mais rápida, mais proveitosa e mais útil. A falta de uma linguagem adequada prejudica muito o entendimento entre as pessoas. Aliás, prejudica inclusive o entendimento entre os povos. Sem uma linguagem adequada, é impossível entendimento entre os povos. Comumente, a língua tem sido definida como um instrumento de comunicação. Efetivamente, a língua é um instrumento de comunicação. Mas se observarmos as pessoas conversando, verificaremos que a língua é mais do que isso ainda. A língua permite que a gente, entrando em contato com o outro, revele ao outro aquilo que a gente pensa sobre a realidade, como é que a gente compreende o mundo. E o outro, conhecendo a nossa língua, também compreende quais são as visões e as construções que nós fazemos sobre o real e sobre o que estamos representando enquanto falamos. Então, nesse sentido, como a pessoa aprende a língua quando criança, no contato com os adultos, e passa o resto da vida aprendendo a língua, efetivamente a língua permite mais do que mera comunicação, permite que você incorpore modos de compreensão do mundo. Por isso, a língua revela também o lugar básico e fundamental de educação e de processo de civilização e de história da humanidade. A língua somos todos nós, e é também cada um de nós. Ela é de todos nós e todos nos encontramos e nos revelamos nela. Nossos desejos e vontades, mágoas e alegrias, fadiga e entusiasmo,
vitórias e fracassos. Ela é o que somos e o que temos. Ela condena e perdoa, proíbe e concede, promete e finge, engana, mas também suaviza, consola, traz esperança. A língua nos dá prazer, emoção, conhecimento. Sem ela não vivemos, com ela estamos no mundo. Nesse nosso curso, nós vamos namorar a língua portuguesa. Vamos conhecer melhor esta língua que falamos. Vamos aprender a usá-la em qualquer situação, sem vacilo, sem medo. Conhecer a língua vai ser uma coisa apaixonante. Nosso namoro promete. Escrevemos em português, mas o estilo é brasileiro. O que é importante é reconhecer que a nossa língua é viva, ela não é estática, ela não está parada, ela acompanha o tempo. E o escritor, então, tem que ter liberdade de usar esta língua no sentido formal e no sentido informal, coloquial. Quem faz um poema, abre uma janela. Respira, tu que estás na cela abafada, esse ar que entra por ela. Por isso os poemas têm ritmo, para que possas profundamente respirar. Quem faz um poema, salva